Habla mulher, habla mulher, Habla mulher. habla mulher. Eu sou a Isa Olivier. Oi. Você está ouvindo Habla mulher. Habla mulher. Aqui vamos conversar sobre diversos. Habla mulher. Habla mulher. Habla Habla mulher. Oiê! Hoje vamos falar sobre mudança. Mudanças residenciais, internas e físicas. Todas as possíveis. E ainda bem, né? Ainda bem que a gente muda. Eu amo mudanças, tá? Só o Bento, que tem 6 anos, já mudou 10 vezes. E eu carrego a imensa experiência de já ter me mudado 18 vezes. Isso depois de adulta. Essa minha saga começa aos 18, 19 anos. Se você ouviu o app Tatuadora, vai se lembrar que eu fiz técnico de edificações no ensino médio, ou seja, aos 19 eu já trabalhava numa grande construtora e ganhava meus R$ 800 ali em 2009. Foi quando surgiu minha primeira oportunidade de sair de casa e eu fui morar com uma prima em Niterói. Lá fui eu. Eu não consigo me recordar quanto tempo durou essa aventura, mas foi perto de um ano, eu acho. Nessa época eu namorava um menino que morava em São Gonçalo, que é relativamente perto de Niterói. Para vocês terem uma ideia, ele morava a 36 quilômetros do centro do Rio e a 19 quilômetros do centro de Niterói. Ou seja, né? Pois bem, nessa primeira experiência, o cenário inicial era eu e minha prima, 3 anos mais velha, então se eu tinha 19, ela tinha 22, cada uma com um quarto, ela tinha um cachorro e ambas namoravam. Meu primeiro relacionamento com relação sexual, inclusive. Eu acho que não deu certo, porque ambas eram muito bagunceiras e imensamente imaturas. Não tinha nem como dar certo. Não houve uma grande briga, mas piorou drasticamente quando ela teve a brilhante ideia de colocar uma amiga para alugar o quarto dela e foi dividir o quarto comigo. Obviamente, deu muito ruim e volto eu para casa dos meus pais. Mas em poucos meses eu já estava dando um jeito de mudar de emprego para conseguir algo mais perto da casa do meu namorado, já que a essa altura a Ariana, emocionada, que estava comprando um apartamento na planta com o boy. Eu devia estar ganhando uns 1.500 aqui. Não é que eu arrumei um novo emprego? Fui eu morar na casa da mãe desse garoto. Isso mesmo que você ouviu, meu amor. Eu fui morar na casa da mãe dele. Lá éramos eu, ele, a mãe e o irmão. Ele dividia o quarto com o irmão e a mãe dormia num colchão na sala. A casa era totalmente abandonada. Era uma casa muito esquisita. Vou contar brevemente a história para vocês. A mãe era professora e cuidava da mãe dela, que era uma senhora acamada. Então ela não tinha tempo para cuidar da casa. Ou seja, com o tempo a casa dela foi ficando esquecida. Ela, passava pouquíssimo tempo ali. Praticamente ela ia para dormir, ela nem dormia em casa todos os dias. Então, assim, mas era esquecida, assim, num nível. Para vocês terem uma ideia, não tinha luz elétrica nos cômodos. Porque um dia, sei lá, deu um curto e ninguém nunca resolveu. Simplesmente eles viviam de luminárias e gambiarras pela casa. E assim, eles não eram fodidos de grana. Os 2 irmãos adultos trabalhavam e gostavam de ostentar com seus dinheirinhos ali. Compravam coisas desnecessárias. Cada um tinha um computador, eles gastavam com roupas caras, sabe? Ela tinha um carro. Eles estavam longe de serem ricos, mas eles não eram pobres, pobres. O que mais me irritava ali era que os 2 marmanjos, mimados e egoístas, não faziam nada, nada. O banheiro era podre. A mãe já tinha desistido tanto das coisas que você abria o fogão e tinham várias panelas sujas, guardadas, há tanto tempo que não dava nem para limpar. Nossa Senhora, gente. Nossa Senhora, como que eu aguentei viver nessa casa? Só de lembrar, tá embrulhando o estômago. Bom, eu arrumei um quarto que estava inacabado nos fundos da casa e o plano era a gente dormir ali até o apartamento ficar pronto. Dei uma ajeitada. Resumindo bem a história, eu fiquei 2 anos com esse cara e foi simplesmente o pior relacionamento da minha vida. Abusivo de diversas formas, agressivo, ele era muito idiota e eu era muito idiota e inocente da vida, coitada. E quando finalmente terminou, eu entrei na minha primeira depressão. Mas isso é pra gente falar em outro episódio.
No episódio Existir como Mulher eu conto mais sobre essa minha relação bosta. Então meus pais foram lá me resgatar e volto eu a morar na casa deles. Até que quando eu enfim superei esse boy e consegui voltar a viver a minha vida, fiz a minha quinta mudança. Dessa vez para morar sozinha, num apartamento no Engenho Novo, na zona norte do Rio. Arrumei um esquema com um amigo do meu pai, que me alugou o apartamento dele, um apartamento antigo, grande, super barato. E ali eu peguei o Perseu, meu companheiro de vida até hoje, meu cachorrinho, meu primogênito. E aí em 2012 eu reencontrei um amigo da escola e começamos a namorar. E aí em 2013, se eu não me engano, ele foi morar comigo. Em 2014 já tínhamos 2 cachorrinhos e decidimos sair do aluguel e comprar um apartamento pronto. Naquela época tava muito fácil comprar apartamento na planta, apartamento pronto, então a Caixa estava dando muitos benefícios. E aí nós nos mudamos para Honório Gurgel, terra da nossa diva Anitta. A essa altura eu devia ganhar uns 3.500. Vivemos um ano nesse apartamento e então terminamos. Foi bem difícil e até hoje as dívidas do apartamento assombram as nossas vidas. Apesar das dívidas em momentos difíceis, a gente teve bastante maturidade de cuidar dos animais juntos e até hoje temos contato e carinho um pelo outro. É uma pessoa que eu quero muito bem, que eu fico muito feliz vendo que tá bem, que tá com uma pessoa super legal do lado, sabe? É muito legal você ter essas relações também, sabe? Que você tem notícia da pessoa e que você realmente quer o bem. Hoje eu sinto exatamente isso por essa relação e pela relação com o pai do Bento. Eu só quero coisas boas para essas pessoas hoje. Isso é tão bom. Esse é meu primeiro namorado que se foda, mas. Enfim, vamos lá. Daí começa a minha 7ª mudança. Fui morar em Laranjeiras, na zona sul do Rio, numa casinha de fundo cheia de umidade, bem velhinha, assim. Não tinha nem chuveiro quente lá. Eu fiquei muito tempo sem chuveiro quente lá. Mas, como eu fui feliz naquela casinha, puta que pariu. Vivi um ano maravilhoso, cheio de experiências incríveis ali. Em 2017 eu reencontrei um namoradinho de escola e fomos morar juntos numa kitnet no Engenho Novo por alguns meses, até que a gente conseguiu alugar uma casinha de vila no Meier e fui eu para minha 9ª mudança, contando. Nessa casa, pouco tempo depois, a gente descobriu que eu estava grávida. Minha primeira gravidez do Bento. Só saímos da casa porque eu fiquei desempregada, grávida e ele também. Se o relacionamento já era ruim, só piorou. Fomos então morar na casa da mãe dele. Sim, eu repeti esse erro. Mas agora num contexto totalmente diferente, né? Eu tinha um bebê, 3 cachorros a essa altura. Obviamente, depois de alguns meses a relação acabou mesmo. E eu volto para casa dos meus pais. Aqui estamos já em 2018. Eu estava migrando de profissão com um bebê de 8 meses e sem pensão do pai ainda. Tive uma briga bizarra com meu pai e simplesmente fui embora sem ter para onde ir. Fui para minha 12ª mudança na casa de um casal de amigos. Que, nossa, me acolheram cheios de amor na casinha deles e eu morei ali por quase um ano num colchonete na sala com o Bento e uma mochila. Num dado momento, meu irmão mais novo e a minha mãe se juntaram para me ajudar a alugar uma casinha na rua da casa da minha mãe, no Meier também. Quando o Bento fez um ano, o pai já começou a dar uma pensão que pagava creche bem fileirinha lá perto de casa. E aí eu vivi um ano nessa casa com o Bento e fui bem feliz ali, foi bem legal. Descobri essa independência novamente, construí uma rotina com meu filho. Nesse meio tempo, eu conheci o Vitor, meu atual marido, e bem, vocês já sabem que eu sou bem intensa, né? Posso até dizer que é um pouquinho impulsiva? Bom, tirem suas próprias conclusões. Eu conheci o Vitor em abril de 2019 e em 4 meses fomos morar juntos, agora em Copacabana. Ficamos nesse apartamento até o início da pandemia, quando a gente quase enlouqueceu. E viemos para Miguel Pereira, no interior do Rio. Aqui a gente acabou de fazer a nossa 3ª mudança e fomos e voltamos para a Alemanha. Tudo isso que eu falei aqui rapidamente tem mais detalhe nos outros episódios, então não vou ficar me aprofundando muito.
Mas aí a gente fecha a saga de 18 mudanças no meu currículo. E o que eu posso dizer de tudo isso, né? Por que tantas mudanças? Porque hoje eu tenho uma leitura que eu tinha um desespero de sair de casa, sempre tive. Uma casa com muitas pessoas, eu sempre dividi quarto com as minhas irmãs, a gente sempre tinha muitas tarefas, então eu não tinha ali, não era um lugar que eu tinha sossego, né? A minha sensação era essa ali, jovem e adolescente. Era muito agitado. Então, eu estava sempre buscando estar em outros lugares. E aí eu me coloquei em situações horrorosas e perigosas, muito por isso e muito pela falta de autoestima, por achar que eu merecia qualquer coisa, por muita imaturidade e muita romantização de achar que a vida era aquilo, encontrar uma pessoa, casar e ter filho, e é isso. E não é que era uma escolha, para mim era isso. Sabe? Tipo, eu não, é muito maluco pensar nisso hoje, mas eu não tinha noção da quantidade de coisas que eu podia viver me enfiando nesses relacionamentos, né? Ruins ali, principalmente esse primeiro relacionamento. E depois eu sinto que eu tive relacionamentos legais, mas que eu tava sempre metendo os pés pelas mãos justamente por essa sensação de que eu sempre precisava estar com alguém, né? E ali, quando eu fui morar sozinha, quando eu terminei o meu casamento de quase 5 anos e fui morar sozinha em Laranjeiras, eu tive uma experiência de vida que eu não tive a minha vida inteira, né? Porque fui muito conservadora, fui muito romantizada. Então, ali eu pude viver o que eu queria sem me importar com o julgamento dos outros. E só hoje eu consigo ter essa leitura, né? Que na real eu estava sempre fugindo de casa, sempre tentando algum lugar ou alguém que me acolhesse, que eu pudesse viver ali o meu sonho de princesa, né? Totalmente furado. Mas a gente não falava sobre empoderamento feminino, não se falava sobre feminismo, não se falava sobre autoestima, a gente não tinha essa conversa, essa pauta aberta, né? Então era tudo muito nebuloso. A gente tinha uma noção que não era justo, mas era assim, as pessoas eram conformadas com isso, sabe? Não tinha ninguém para te defender. Se você falasse alguma coisa sobre isso, você era maluca, né? Bom, mas nesse momento, eu tô realmente querendo ficar em paz de mudanças residenciais. Já agora com 2 filhos, 2 gatas, 2 cachorros, não é tão mais divertido e aventureiro assim. É assustador, né? Mas hoje eu consigo entender totalmente, né, o porquê de eu estar sempre me mudando e aceitando tão pouco. Eu tive uma adolescência muito difícil em casa, uma casa muito cheia, então o meu objetivo sempre foi sair de casa. Voltar era um grande problema, inclusive um sinal de fracasso. E como eu já disse aqui em outro app, eu sempre soube que eu não tinha quem me segurasse financeiramente, né? Eu não tinha essa segurança. Aí junta tudo isso com imaturidade, romantização absurda, machismo, falta de autoconhecimento, né? Ou seja, muita terapia na gata e vivências. Esse é um resumão de todas as minhas mudanças residenciais que eu fiz ao longo da minha vida. Mudanças no geral que não me assustam, eu gosto da sensação do novo. Eu gosto e admiro cada mudança que eu vivi, o que eu me tornei principalmente, como eu estou aberta a mudar com o tempo. Reconhecer e admirar minhas mudanças ao longo dos anos, o empoderamento, a maternidade, a arte, como tudo isso me transformou, né? E ainda vai me transformar muito, ainda bem. Parando para pensar nessa Isabela que viveu todas essas mudanças, tudo que essas mudanças me provocaram, né? Internamente, psicologicamente, principalmente. Nenhuma mudança foi motivo de me dar medo, de me assustar. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito aventureira para as mudanças. Até porque eu não acho que hoje em dia, né, eu não acredito mais que as coisas sejam tão lineares. Então, tá tudo bem, eu faço uma escolha e aí eu posso não querer mais essa escolha amanhã ou depois de amanhã, né? E eu posso mudar de ideia sim. Eu acho que a gente tem que se dar essa oportunidade de mudar de ideia, né?
Eu estava inclusive ouvindo Bela Reis falando sobre isso hoje. Com 20 e poucos anos, que era a minha idade ali nessa época, a gente não tem noção de nada. E eu sempre tive a sensação de não ter tempo. Eu sempre tive a sensação, acho que por isso, por ter essa cabeça muito fechada, não ter essa noção do que eu poderia viver, não ter a noção do que era mundo, do que, sabe, de tantas coisas que existiam. Eu me limitava muito naquela vidinha ali, eu achava que aquilo era tudo. Então eu sempre achei que eu não tivesse tempo, assim. Sempre que eu pensava, vou fazer tal coisa, eu achava assim, já passou o tempo de eu fazer isso, né? Não vai dar tempo disso dar certo. Eu sempre tive essa sensação. E eu acho que pela primeira vez na vida eu tenho essa sensação de, cara, faz, sabe? Tá louca, você tem 33 anos, você mudou de profissão aos 26, os seus filhos são pequenos ainda, olha quanta coisa que tem pra acontecer e pra viver, sabe? A vida tá acontecendo. Vamos fazer a vida acontecer, né? Porque eu ficava muito nesse lugar de e se, e hoje eu estou muito mais nesse lugar de faça. Eu não tenho o hábito, e não é uma coisa que me afeta, desistir das coisas, das mudanças. É claro que tem uma digestão ali da coisa toda, óbvio. Acho que a Alemanha foi minha maior digestão, assim, demorou mais de anos para que eu lidasse e pudesse falar sobre isso, inclusive. Mas para mim é lindo, sabe, mudar. É lindo que você perceba que você mudou ao longo do processo e tá tudo bem, sabe? Você se transformou em alguma coisa. Eu ouvi, eu não sei de quem essa semana, falando sobre casais que a gente muda, né, ao longo do tempo e que ao longo de 10 anos você pode passar 10 anos com uma pessoa e essa pessoa se tornar uma coisa que não funciona mais para você, que não te interessa. Não é que você perdeu o tesão pela pessoa, ou que você perdeu o interesse. É que tanto você quanto ela foram para caminhos diferentes. Isso é uma coisa natural da vida. Isso não significa que a relação de vocês não deu certo. Significa que deu certo até não dar mais. Parece muita viagem, gente. Tô brisando muito. Pra mim isso é tão óbvio. Enfim. Vamos para o quadro Pequenas Alegrias, Pequenas Tristezas. Habla, mulher. Eu vou citar então 3 pequenas alegrias e 3 pequenas tristezas sobre mudanças. Vou começar pelas tristezas. Minha primeira pequena tristeza, com certeza, é perder, quebrar, arranhar itens. Sempre acontece, pelo menos um deles, mas eu acredito que você consegue quebrar uma coisa, danificar a outra e perder outra, sabe? Numa mesma mudança. Acho que isso é facilmente alcançável, dado uma mudança feita de forma, eu diria, roots, de uma forma rústica, que é você fazer por conta própria no carro do seu pai, num carro emprestado. E normalmente esse tipo de mudança é mais complexa, são as mudanças que eu já fiz na minha vida. Mas invejo muito quem pode pagar uma empresa que vai lá e a pessoa garante tudo que está dentro da sua casa, cuida, ama e repõe se for o caso. Então essa é uma pequena tristeza de pobre. A segunda pequena tristeza é a grana que você gasta para arrumar uma casa que você não vai mais morar, que é a casa que você precisa entregar, e que você enrolou todos os meses que você morou naquela casa, anos que seja, para fazer aquilo, e você vai ter que fazer para entregar. E ao mesmo tempo você gasta um dinheiro para fazer a nova mudança da nova casa que você também quer aproveitar e já deixar arrumada, ou seja, é um desgaste financeiro triste, bem triste. E a terceira pequena tristeza da mudança, eu posso dizer que é abrir caixas e emendo já com o cansaço que isso tudo traz, né? Muito cansativo. Todo esse processo de fecha caixa, abre caixa é muito cansativo. Mas a sensação que eu tenho é que você embala 10 caixas e quando você vai abrir as caixas viraram 20 caixas. Parece Gremlin, uma coisa multiplica, né? Parece que você faz um ano depois da mudança e você continua achando caixa e coisas que você nem sabia que você tinha. E aí você descobre que aquelas coisas existem. Com certeza e definitivamente é uma grande tristeza de toda a mudança. E agora vamos para as alegrias. Bom, eu amo me mudar, então
eu acho que eu vou dar um geralzão, assim, do que é pra mim fazer uma mudança. Primeiramente, eu acho uma delícia essa sensação de renovação, de estar num lugar novo, uma chance nova, de você decorar de um jeito novo, de você se animar com a sua casa, de cuidar dos lugares, das coisas, pintar uma coisa diferente. Eu adoro fazer coisinhas pra casa, apesar de não estar tendo muito tempo. Eu amo e colocar plantinhas, enfim. Isso tudo me deixa muito feliz, esse é um ponto bem positivo. Conhecer um bairro novo, eu morei em muitos lugares, então eu tenho esse hábito de conhecer o bairro, eu adoro essa dinâmica e é muito legal entender como que funciona diferente cada bairro. Mesmo onde eu moro hoje, que é uma cidade pequena e já é o terceiro lugar que eu moro, você conhecer um lugarzinho novo, um bairro novo, é muito legal, assim, eu adoro essa sensação. E definitivamente sair de um lugar que você não estava feliz e mudar para um lugar que está te fazendo bem e tal, isso é muito legal, né? Isso para mim é muito positivo da mudança, quando você consegue sair de um lugar que não estava te fazendo bem, no meu caso não estava legal para os animais, e a gente consegue ir para um lugar que tudo muda, simplesmente pelo lugar que você tá, isso é imenso para mim. Então eu vou aqui defender, levantar a bandeira de mudanças, da gente se assustar menos e aproveitar mais esses processos. Eu amo mudanças. A indicação do episódio de hoje é a maravilhosa Mari Ribeiro. Eu conheci a Mari pelo canal dela, que se chama De Mudança, no YouTube. Tem bastante conteúdo legal sobre isso. E quando eu caí no canal da Mari, eu me dei conta que estudamos juntas na mesma escola. Muito louco, eu olhei pra carinha dela assim, já bem diferente, né? Isso já fazia alguns anos que eu tinha terminado o ensino médio. E falei, gente, eu conheço essa menina, mandei uma mensagem pra ela e ela respondeu que sim, que realmente tinha estudado na minha escola. Enfim, desde então eu acompanho a Mari no canal de mudança e agora como artista, cantora, a Mari tá indo atrás desse sonho na vida dela e eu sou viciada, eu amo o trabalho dela, amo as músicas dela. Ouçam Mari aqui no Spotify, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. E vai lá, ouvir a música dela, curtir o conteúdo dela. Se você tá nesse processo de mudança, ela tem muito conteúdo legal pra te mostrar. Além disso, a Mari é uma influenciadora maravilhosa, uma mulher incrível. Super recomendo. Obrigada por me ouvir até aqui. Me siga nas redes no @tatu.isa e @ablamulherpod, como está na descrição do vídeo. Todas as terças um app novo para vocês. Vale lembrar que todo episódio tem um vídeo legal rolando aqui no Spotify. Deixe seu comentário lá, se possível segue, curte, avalia, ativa o sininho. Além de você receber notificação sempre que sair um episódio, me ajuda muito. Beijo e até a próxima!